Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 3 de maio de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, vamos dar uma olhada como é que estão os leitos de UTI do estado. A gente está observando um período aqui de leve decrescimento no total de pacientes internados em UTI, quase uma estabilidade, mas é um leve decrescimento. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o decrescimento no total é menor do que o decrescimento nos casos Covid, ou seja, a gente está vendo aqui aqueles outros pacientes aumentando a sua proporção. Outros pacientes é essa faixa marrom aqui, o que era de se esperar, né? Porque a gente sabe que várias cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que poderiam esperar mais tempo, estavam sendo trancadas anteriormente por causa da superlotação nas UTIs e agora estão voltando. Então a gente está vendo aqui que está aumentando a quantidade de outros pacientes enquanto está diminuindo ainda, levemente, mas está diminuindo o número de pacientes COVID em UTIs, tanto confirmados quanto suspeitos. As vagas ainda estão poucas, a gente ainda tem mais gente internada em UTI hoje do que a gente tinha vagas no final do ano passado, no início desse ano, ou seja, ainda tem muito paciente internado em UTI, muito acima da média normal aqui do estado. Olha só, essa faixa azul aqui é o número de pacientes COVID. A gente pode ver que ela está bem mais alta do que ela sempre teve durante a pandemia. Ou seja, a situação ainda vai demorar muito para a situação chegar no ruim. A gente está aqui na situação péssima. A gente tinha chegado antes na situação insustentável. Então, de insustentável, a gente melhorou para péssimo, o que é uma coisa boa, mas ainda falta muito para chegar no ruim. E o bom seria aqui, ó. O bom é quando a gente tiver quase ninguém internado com Covid-19. Então a gente está num momento só péssimo, e aí a gente comemora, mas a gente tem que dizer isso. E agora, pessoal, a vacinação. A gente é o estado do Brasil que mais vacinou contra a Covid-19, claro, proporcionalmente à sua população. A gente vê aqui que já aplicamos mais de 3 milhões de doses contra a Covid-19, sendo quase 1 milhão de pessoas vacinadas já com a segunda dose, ou seja, já vão ficar imunizadas. Isso daqui é, arredondando assim, né, tendo uma boa vontade, isso é praticamente 10% da população do Rio Grande do Sul já com a segunda dose. Então, a gente está vendo que a letalidade em certas faixas etárias está diminuindo, ainda não foi o suficiente para reduzir mais drasticamente as hospitalizações, mas só que, enfim, está tendo um certo efeito. É bom que a gente já chegou a mais de 2 milhões de pessoas com a primeira dose. Quero ver se daqui a 2, 3 semanas a gente vai estar com 2 milhões de pessoas com a segunda dose. Vai ser legal, eu vou estar torcendo por isso. Eu quero ver aqui 11 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul com a segunda dose, isso que eu quero ver. Mas até chegar a 5 milhões, quando chegar em 5 milhões eu imagino que a gente vai começar a ver os números reduzindo mais drasticamente. E nessa semana a notícia boa é que a gente conseguiu aplicar 492 mil doses de vacina. Faziam 2 semanas que a gente tinha passado sem chegar perto de 500 mil de doses. Ainda não é o nosso recorde. Essa daqui, se eu não me engano, é a 3ª semana que a gente mais vacinou, ou seja, tem 2 semanas que a gente vacinou mais do que nesses últimos 7 dias. Mas enfim, é uma coisa boa, a gente está voltando aqui para 500 mil de doses por semana. Gostaria 1 milhão de doses por semana, 1 milhão de doses aqui no Rio Grande do Sul por semana, a gente conseguiria aplicar. E aqui, dados de Porto Alegre, aquela coisa na discrepância, bem rapidamente, essa semana deu uma reduzida, mas porque os dados de Porto Alegre registraram muitos poucos casos, menos de 1.500 casos de uma semana para outra, então a discrepância diminuiu um pouco. Está aqui em 20 mil casos em Porto Alegre, que a Secretaria Municipal considera, mas a estadual não considera. Enfim, dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Ontem a gente chegou a 980 mil casos confirmados de Covid-19, o que deu um aumento de 31.454 casos.
não gostei desse número, não só porque ele é muito maior do que o da semana passada, mas enfim, semana passada a gente teve aquele feriado na quarta-feira, então deu uma diminuída nas confirmações, mas porque ele é maior do que as 2, 3 últimas semanas aqui. Olha só, se a gente olhar as médias semanais, a gente vê que a média dessa semana é a maior média das últimas 5 semanas. Então, está observando uma certa aceleração no número de casos. Lembrando que o represamento aqui no Rio Grande do Sul é muito alto, ou seja, quando a gente começou a ver aceleração aqui, significa que há 4 semanas atrás já começou a acelerar e provavelmente as próximas semanas vão acelerar mais. Tá certo que essa semana aqui, ela pode ser simplesmente uma semana que teve mais confirmações, exatamente porque a semana passada represou mais. Mas enfim, eu tô de olho aberto, tem que tomar um cuidado, porque a gente viu muitas aberturas, muitas flexibilizações no estado nessa última semana, e isso pode sim estar acelerando o número de casos. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês, o que é o decreto da bandeira vermelha, porque antigamente o estado inteiro estava na bandeira preta, agora o estado inteiro está na bandeira vermelha. Isso daí, gente, falando a verdade, é uma decisão puramente política, não é uma decisão técnica, que é só para voltarem às aulas presenciais. Por quê? Antes do decreto da bandeira vermelha, a gente tinha decreto de bandeira preta, mas tinha a cogestão, então as cidades poderiam pegar as restrições de bandeira vermelha. Hoje a gente está com um decreto de bandeira vermelha, mas não pode baixar para a bandeira laranja, ou seja, foi encerrada a cogestão. Então as restrições estão as mesmas. Qual que é a única diferença? A diferença é que o Ministério Público só tinha barrado a volta às aulas enquanto estivesse na bandeira preta. Agora não está mais na bandeira preta, então as aulas podem voltar. Fundamentalmente, uma decisão basicamente política, pelo retorno às aulas presenciais. Não mudou nada da semana passada para essa semana, a não ser a volta das aulas presenciais. Ou seja, não está mais seguro agora do que estava na semana passada, tá? Tem que manter isso em mente. Mas voltando aqui para os casos, a gente vê que os casos ativos da semana passada para essa semana aqui não dá para ver nesse gráfico, mas deu uma leve subidinha. A gente chegou ontem a 12.384 casos ativos, claro, né? Porque aqui teve dados represados, casos ativos diminuem. Aqui esses dados voltaram e os casos ativos voltam a aumentar. E os óbitos, pela primeira vez eu tenho uma notícia mais ou menos boa, gostei, que foram menos de 1.000 óbitos confirmados nessa semana. Eu não sei bem por que eu tô comemorando isso, porque o auge que a gente já teve de óbitos no ano passado foram 500 numa mesma semana, né? Então comemorar 1.000 óbitos é meio ruim, mas enfim, tá mostrando aqui uma desaceleração dos óbitos no Rio Grande do Sul. Que nem eu disse, a situação agora só tá péssima, vamos ver se a gente chega perto do ruim. E aqui a gente olha a letalidade semanal, essa semana a letalidade baixou de 3%. Isso daqui, sim, é uma boa notícia, significa que finalmente as pessoas estão voltando a ter um tratamento adequado. Lembra, aqui ó, 2,2%, 2,8%, até 3% de letalidade semanal é uma semana mais ou menos dentro dos padrões. Eu acho até que mais para 2% é uma semana mais no padrão do Rio Grande do Sul, porque o nosso sistema de saúde é realmente muito bom. Então a gente conseguiu ano passado inteiro ficar com uma letalidade de 1,9%, né? 1,9%, 2%. Então 2,9% está chegando mais perto de uma letalidade que a gente consegue dizer que as pessoas estão recebendo o tratamento adequado. Então deu uma redução de 9% em relação aos óbitos da semana passada, e semana passada já tinha tido uma redução de 23% em relação à semana anterior. Então os óbitos a gente está vendo que está realmente diminuindo. Quando a gente chegar aqui 500 óbitos numa mesma semana, aí sim a gente vai estar no padrão ruim, porque era o padrão do auge do ano passado, tá, pessoal? E testagem, enfim, positividade do PCR é uma vergonha, a quantidade de testes PCR aumentou um pouquinho em relação a teste rápido, a gente vinha fazendo 33% de PCR na proporção,
Aí essa semana eu consegui um pouquinho mais, 40%. Mas enfim, nossa testagem ainda é muito incipiente aqui no estado. Tá, pessoal? Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.